Olá, tudo bem? Estamos iniciando nosso podcast de hoje. Nosso convidado é Gerson Luiz da Silva, ele é espiritualista, um estudioso, que também vai tratar conosco sobre física quântica e as interferências das múltiplas dimensões da realidade sobre a nossa tridimensionalidade, onde nós vivemos atualmente. Gerson, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Mas antes de nós adentrarmos nesse assunto, gostaria de falar um pouquinho da minha história, como é que começou e como eu cheguei a essa situação de estudar a questão, espiritualista. Em primeiro lugar, eu nasci já com problema de saúde, muito jovem já, fui internado num hospital, fiquei 22 dias, eu tinha mais ou menos 9 meses já, E dentro desse período não houve medicação que pudesse me ajudar. Enfim, eu fui diagnosticado já, como já pronto para desencarnar. Então os médicos chamaram a minha mãe e pediram que eu levasse para casa para que eu tivesse realmente o conforto do lar, aquela coisa toda para que eu pudesse desencarnar. A minha tia, que é espírita, não se conformou com o diagnóstico. E ela trabalhava numa casa lá em Porto Alegre, na rua Portugal, até por sinal. E foi lá e tirou, naquela época tinha as consultas, as orientações espíritas nas casas, e tirou lá e veio, que dizia bem assim a mensagem: Deus permite, o espaço garante a cura. E tinha aqueles tratamentos de homeopatia na época. Aí foi receitada a homeopatia, só que era dada assim, era de 1 hora e eu era de 5 em 5 minutos. E dentro desse processo eu recuperei a minha saúde. Logo em seguida comecei a viver nesse ambiente de espiritualidade, de doutrina espírita, E aos 6 anos de idade, então, eu ingressei naquilo que seria já a infância, o estudo da doutrina espírita, criança, foi indo, juventude espírita e assim sucessivamente. O que realmente me chamou o interesse dentro da doutrina espírita é saber que o espiritismo, antes de mais nada, é ciência, filosofia e religião. Como ciência, a doutrina espírita, ela nos mostra e nos ensina a relação, digamos assim, do mundo material com o mundo espiritual, as leis que regem a matéria, as leis que regem o mundo espiritual e também as leis universais. Como filosofia, ela nos dá realmente um direcionamento da nossa vida, de como nós devemos proceder, como nós devemos agir, e como religião tem a mensagem de Jesus para trazer a nossa caminhada. E certa vez você fez um comentário que me chamou a atenção, que hoje, porque aqui nosso podcast também está muito voltado para a questão da inovação, tanto que o nome é Inova Aí, porque o mundo hoje vive uma explosão de inovações em todos os aspectos, campos de sentido, sobretudo no campo tecnológico. O que se avançou do ponto de vista tecnológico em relação aos últimos 20 anos é algo simplesmente impressionante. Nós que somos jovens há mais tempo, somos da época do curso de datilografia. Não se olhava no teclado, Não se podia olhar no teclado. Hoje, muitas das novas gerações sequer falam, tudo pela ponta dos dedos, é uma outra dimensão. Bom, enfim, a inovação hoje é palavra do momento em todos os campos. Exato. E aí você trouxe um comentário que chamou a atenção. Muito daqueles que são grandes inovadores do momento são, na sua abordagem, no seu entendimento, espíritos já evoluídos do passado que já chegam aqui sob uma nova perspectiva de encarar a realidade, seria isso? Exatamente, assim, a base da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação, como nós colocamos, ela está dentro das leis da lei universal, a lei de progresso, a lei de evolução. E ela atende aquilo que nós falamos em relação a Deus, que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Nós, como temos as nossas peregrinações um pouco na Terra e um pouco no mundo espiritual, então nós temos que entender que a nossa origem é espiritual. Nós não vamos nos tornar espíritos quando desencarnarmos. Nós já somos espíritos. Então, se nós somos espíritos, nós temos uma origem. A nossa origem é espiritual. Então, essas idas e vindas nossas entre Terra e mundo espiritual é que faz com que haja evolução. Então, o processo desses espíritos retornando ao mundo material vem para contribuir para a evolução e o progresso social e tecnológico da Terra. Porque a gente coloca assim, quem é que realmente cria toda essa realidade que nós estamos vivendo? É um ser encarnado. Esse ser encarnado é um espírito encarnado. Então, não é o corpo é o instrumento do espírito. Então, o espírito, através da sua bagagem, do seu conhecimento, ele vai contribuir para o progresso e a tecnologia da Terra.
Então, todas essas inovações, por mais que a gente venha falar, né, sobre cientistas, sobre todas as descobertas que se dá aparentemente do ponto de vista terreno, um acidente, um acontecimento da Terra, não é um acontecimento da Terra, é um espírito que está realmente, novamente em trabalho na Terra e criando essa nova realidade, essa nova descoberta para que a gente possa ter uma vida melhor. Nós temos hoje 8 bilhões São 8 bilhões de almas encarnadas, né? E segundo os espíritos, são 38 bilhões de almas desencarnadas. Estão na fila para entrar num corpo. Estão na fila para entrar novamente. Experimentar. E aquilo que a gente sempre diz, né? Não existe duas vidas. Existe uma única existência, uma única vida. Então, a existência ela se dá no plano material e no plano espiritual. Quando eu falo realmente da doutrina espírita, o que nós entendemos dentro disso? Que a doutrina espírita, ela vem realmente quebrar, né, esses tabus, ela vem realmente mostrar quem nós somos de verdade. Ela vem realmente dar a cada um, né, o lugar certo, o momento certo, a hora certa, com as pessoas certas, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Só que a gente não consegue entender isso. Quando a doutrina espírita nos coloca a nossa essência espiritual, nós temos que entender que nós somos seres espirituais vivendo numa dimensão mais materializada, mais grosseira, mas não estamos apartados da ligação através das outras dimensões. Como é que se dá a ligação nessas dimensões? Através do nosso pensamento, do nosso comportamento e da nossa atitude. Nós irradiamos constantemente através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, e através desses pensamentos e dessas emoções, nós estamos ligados e sendo ligados a todas as mentes, a todos os seres que vibram naquela mesma faixa vibratória nessa. Isso significa seres também aqui. Porque muitas vezes a gente tem aquela ilusão que a ligação é só do ponto de vista dos seres que já estão desenvoltos do corpo físico, e na realidade não. A ligação se dá também do ponto de vista em que nós estamos aqui. Nesse momento aqui nós estamos, né, nos relacionando e nos influenciando uns aos outros. Estamos sendo influenciados também por todas as mentes interligadas que estão vibrando na mesma faixa. Esse é o sentido que a quântica traz para nós, mostrando que tudo está interligado, nada está separado. E é isso que faz o crescimento, é isso que faz o progresso. É isso que faz nós entender realmente quem nós somos, o que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoa melhor. Do ponto de vista quântico, o subconsciente coletivo é entre aspas, um espaço intangível, né? Não sei se dá para chamar de espaço, mas onde muito daquilo que se idealiza, se pensa, se busca em termos de ideias, acaba indo para sendo compartilhado, digamos assim. E por isso que muitas vezes as pessoas têm ideias maravilhosas, mas não realizam, e daqui a pouco alguém realiza. Alguém realiza. É possível que esteja conectado com isso? Exatamente. Um consciente coletivo, nós encontramos, né, quem realmente trouxe esse termo para nós foi Jung, né, que trouxe essa visão do inconsciente coletivo. Sim. A física quântica também estuda, né, os campos mórficos, né, que são realmente esses campos de energia de interação, né, em que realmente nós, em todos os pensamentos, todas as ideias, elas estão interligadas, mas estão à nossa volta. Então, o meu pensamento, a minha ideia, tudo aquilo que eu estou exteriorizando, se eu não fizer a minha parte, alguém realmente irá fazer, porque ela já foi jogada no universo. No momento em que eu penso, eu já estou irradiando de mim, já estou jogando no universo. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, num sentido maior... pode captar desse inconsciente coletivo. Pode captar desse inconsciente coletivo. É o que nós vemos realmente na questão hoje da família, como esqueci agora, da constelação familiar, né, em que se trabalha muito a questão, né, dos antepassados. Por quê? Porque tudo está interligado. Então, toda a vivência nossa da Terra, toda a vivência do ser, ela não está em lugar nenhum. Ela não está realmente esparsa, ela está à nossa disposição. Não existe um arquivo protegido, né, em que tu não vais ter acesso a isso. Então, por isso, assim, quanto mais nós trabalharmos, né, como o Sansei, que falou há pouco tempo sobre meditação, né, é um espaço, é um instante em que a mente vai silenciar, em que nós vamos, né, apaziguar o nosso coração, a nossa mente, as nossas ondas mentais, né, elas vão diminuir, e através disso, né, essa capacidade que nós temos de interagir com essas energias vai ser benéfica para nós. Mas até que isso acontecer, como ele mesmo falou, a gente precisa ter um trabalho muito grande, porque a nossa mente ela é muito tagarela, ela está sempre de uma forma ou de outra, né, dialogando com a gente.
e sempre dialogando, né, como a própria quântica também mostra, ele falou, ela está dialogando ou no passado ou no futuro, mas esquece do agora, do poder do agora, o poder de realização na atual situação em que nós estamos. E isso cada um de nós pode desenvolver no seu dia a dia. E o curioso é que todos esses conceitos que nós estamos falando aqui, nós encontramos dentro da doutrina espírita através dos livros da codificação. Porque quando a gente fala em mundo espiritual, nós não estamos falando no mundo aleatório, nós estamos abordando uma dimensão. Uma dimensão, né, que ela tem espaço, que ela tem coloração, né, que ela tem textura, não é em que as pessoas que ali estão, elas se movimentam dentro daquele espaço dimensional, mas com a mesma realidade que nós nos movimentamos no espaço material. Então não existe nada diferenciado. Ou seja, o mundo espiritual tem densidade. Tem densidade. Então quer dizer que se eu fechar a porta ali, o espírito não entra. No mundo espiritual, se nós estivermos no mundo espiritual, nós somos compatíveis com a matéria que nós estamos ali. Quando nós estamos vibrando numa dimensão, nós somos compatíveis à matéria que está ali. Nós podemos influenciar e ser influenciado naquela dimensão. Quando nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo de matéria mais densa, né, com menos velocidade nas partículas, digamos assim. Então, o ser que está numa dimensão aonde se movimenta com as partículas em maior movimento, ele consegue interagir e realmente passar por essa parede, mas não consegue passar na dimensão em que ele está. Porque eu nessa dimensão, tu não vai conseguir passar naquela parede. Porque a densidade da matéria, o átomo vibra 15, sim, 50 mil. Nós encontramos assim, né, o pensamento, digamos assim, em dimensões, né, saindo do mundo material, nós encontramos o pensamento e a energia vibrando, sabe, maior que a velocidade da luz, mais de 300 mil quilômetros da velocidade da luz. Então a gente vê que tudo é muito mais real, tudo muito mais ativo. Sim. Então, o fato de nós estarmos novamente no mundo material, aí entra mais uma vez a questão da doutrina espírita e pelo processo reencarnatório, nós precisamos transformar a nossa caminhada. De que maneira nós vamos transformar a nossa caminhada diante de todos os desacertos e erros que nós tivemos? Nós precisamos corrigir o passado, né, para que a gente possa ter um futuro melhor. De que maneira a gente corrige o passado do ponto de vista evolutivo? Através do processo reencarnatório. Então, né, o presente se torna importante para que a gente possa influenciar no passado. Então, nós podemos influenciar no passado, tendo a consequência do futuro, né, quebrar esse elo, quebrar realmente, né, digamos assim, essas ligações que nós temos que traz sofrimento e dor. No momento em que nós conseguimos penetrar aonde está o cerne do sofrimento e da dor, nós conseguimos aliviar no presente em que nós estamos. Então, é um trabalho que é elaborado por cada um de nós no nosso dia a dia. A gente tem realmente na figura de Jesus, né, aquele expositor religioso e moralista, não, mas nós temos nele, né, um mestre, nós temos nele realmente um direcionador para que a gente possa entender e compreender. Olha realmente a visão que ele tinha da nossa capacidade. Vocês são deuses. Quem de nós consegue entender isso? As pessoas levam, porque as pessoas realmente no processo de idolatria que tem, elas não conseguem entender a questão de ser Deus. Ser Deus é descobrir a sua essência. E só tem uma maneira de descobrir a nossa essência, abrindo o nosso mental e o nosso emocional. Muita coisa também foi, digamos que, alterado ou desvinculado das suas origens por questões até mesmo políticas, né? Porque à medida que essa pregação, vós sois deuses, vem à tona, eu não preciso mais da igreja. Exatamente. Um poder gigantesco, né, que nomeavam reis. Então, o poderio deles era estrondoso. Imagina alguém que conhece a cura que as plantas permitem fazer no ser humano. Tem que mandar para a fogueira, porque vai tirar o meu poder, né? Então tem toda essa questão ao longo do tempo. Mas deixa eu fazer uma... Só uma ressalva em relação a essa questão, né, da idolatria da igreja. A gente sabe realmente assim, a questão dos padres do deserto, né, que escreveram a grande Filocaía. Então ali realmente nós vamos encontrar, né, a igreja com uma visão, né, Santo Agostinho, todos aqueles com uma visão totalmente voltada ao crescimento espiritual, a essa visão que Jesus realmente tinha. Então, se nós fizermos um estudo da Filocaía, nós vamos ver exatamente que a sentença dos padres dos desertos, que é a igreja realmente do Grande Oriente, nós vamos ver que a visão é bem mais ampla do que nós possamos imaginar.
Quando cai realmente nos interesses políticos e sociais, começa realmente um período, principalmente no ano 300, de escravização da mente e da sociedade. Porque se encontrou através da religião a maneira, né, de ter o poder. O domínio através do medo, através do castigo. Então nós passamos a ter uma visão de um Deus punitivo. Da confissão. Sim, tem um Deus punitivo. Sim. Um Deus que pune, um Deus que castiga. Mesmo. E ao mesmo tempo é apresentado um Deus de amor. Há uma dualidade muito grande nisso. Como é que ele está punindo e ao mesmo tempo está me amando? É bem complicado, né? Na verdade é o contrário do que você diz. É o contrário. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ao longo da história, nós criamos Deus a nossa imagem. Exatamente. Foi a deusificação do processo. Uma questão que gostaria de te perguntar. Bom, se somos espíritos encarnados, amanhã ou depois estaremos desencarnados, e se nada termina e tudo continua, a pergunta é: quando é que começou? Uma vez que, do ponto de vista evolutivo, a antropologia nos traz 300 mil anos em que o sapiens de fato começa a desenvolver as suas sinapses, ampliando a sua caixa craniana. Sim. Nós agregamos massa cinzenta aos sistemas já estabelecidos, ao reptiliano, ao límbico e todos os demais. A partir de quando nós passamos a nos tornarmos a essência que hoje somos do ponto de vista espiritual e começamos a utilizar esses corpos? A questão do livro dos espíritos, né? A primeira pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o espírito? O ser inteligente, veja bem, não fala que povoa a Terra, o ser inteligente que povoa o universo. Então nós temos várias teorias, né? Então nós temos várias teorias que caminham no sentido, né, das imigrações, digamos assim, né, de nós mesmos, de seres vindo de outros planetas e vindo da contribuição à evolução e o crescimento do planeta Terra. Temos a teoria de Darwin também, então nós temos várias teorias. Para a doutrina espírita, né, nós vamos encontrar também Jesus falando: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, essas moradas que Jesus se referia também, ele se referia às questões de ordem espirituais, de ordem dimensionais, mas também de ordem universal. O processo realmente, quando o espírito ingressa, digamos assim, dentro desse processo de evolução na constituição terrena, nós não temos cronologicamente como realmente dizer, mas sabemos que existiu e existe um processo de evolução. Não é possível que, digamos que espíritos que hoje estão aqui no planeta Terra podem ter habitado outros planetas de outros sistemas galácticos. Não só da Via Láctea. Não só da Via Láctea. A Via Láctea é apenas uma das milhares. Das milhares e milhares. Porque é uma coisa tão interessante nós acharmos, com toda a nossa arrogância, com toda a nossa vaidade, que nós somos os únicos em todo o universo. Em todo o universo. E nós realmente não temos essa pretensão de ser assim. Só que o processo de evolução, segundo realmente, né, os estudos, segundo que a doutrina espírita nos faz, o princípio inteligente, ele começa a estagiar nos reinos inferiores da natureza, né? Passa o princípio inteligente, não o espírito, né? O princípio inteligente passando realmente por etapas, né? Pelos reinos mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que realmente já houvesse uma constituição, não só do ponto de vista orgânico, mas do ponto de vista espiritual, que pudesse abrigar o ser inteligente para que ele pudesse fazer a sua caminhada. Muito bem. Estamos então recebendo o Gerson Luiz da Silva, que é espiritualista, está tratando aqui sobre a questão do âmbito espiritual, da reencarnação e também sobre física quântica. Como é que se dão as diversas dimensões da realidade que a física estabelece e como é que a gente pode evoluir nessas dimensões também, do ponto de vista de ampliar a qualidade da nossa própria existência aqui? As dimensões, elas se dão pela questão também digamos assim, da matéria. Quando nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo de matéria mais densa e as nossas dimensões, nós estamos mais ligados à terceira dimensão, digamos assim, são o que nós entendemos aqui como dimensão. Quando nós partimos para o mundo espiritual, nós praticamente começamos a entrar na quarta dimensão, que é um outro estado da matéria.
né? É um estado de matéria menos densa, de matéria mais rarefeita. Então, à medida realmente que o ser vai evoluindo, à medida em que nós vamos caminhando, nos depurando, por isso que se coloca o princípio de evolução, que é o princípio de depuração espiritual. Nós vamos realmente transformando o nosso psiquismo, transformando o nosso organismo e nos manifestando em corpos de energias muito mais quitenciado e muito mais diferenciado do que esse em que nós estamos nos manifestando. Quando a doutrina espírita fala, né, que o princípio nosso da evolução, da iluminação espiritual, é no sentido de libertar toda a mente, né, todos os requisitos que nós temos ainda, né, desses processos instintivos que nós trazemos dentro de nós, para que a gente possa alcançar um determinado grau de evolução. Isso só é possível quando nós começamos a trabalhar dentro de nós, né, essas reminiscências e essas situações que nos prendem ainda a uma dimensão mais grosseira. Então, quanto mais o espírito trabalha e se evolui, mais ele ascende na escala de progresso, né, espiritual. Por quê? Porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos quebrando determinados padrões. O fato de nós estarmos ainda reencarnados é por quando nós retornamos ao mundo espiritual, ainda com necessidades ainda pendentes e ainda com comportamentos ainda para serem trabalhados e reestruturados, né, a matéria ainda continua vibrando em sintonia com essa matéria mais densificada. E através da lei da gravidade, nós ainda estamos presos a esse ciclo de reencarnação, porque ela influi diretamente, né, nas nossas células perispirituais, trazendo novamente nós de volta ao seio da onde nós partimos. Mas sempre, nunca num processo punitivo, mas sempre no sentido de que nós precisamos realmente libertar o nosso mental, o nosso emocional, para que a gente possa fazer a nossa libertação. Quando nós conseguimos um estado de consciência mais elevado, nós partimos, digamos assim, com as energias do inconsciente passado, do inconsciente atual, nós partimos com ela totalmente equilibrada rumo a esferas e dimensões mais evoluídas. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós temos uma coisa que se chama núcleos em potenciação. Ou seja, todo pensamento, todo comportamento, ele gera essa energia, mas essa energia também, ela deságua sobre as células do corpo físico e do corpo espiritual. Os núcleos em potenciação, todo o comportamento, toda atitude que nós já tivemos, que nos deu equilíbrio, que nos deu paz, nos deu tranquilidade, ele passa a fazer parte do inconsciente puro, que é a sede do espírito. Então não há mais necessidade dele irradiar sobre os outros corpos, mostrando o que precisa ser mudado. Então, quando nós atingimos esse estado de evolução, é quando nós conseguimos equilibrar essas forças. Então, nós não viemos aqui para brigar contra a matéria, nós não viemos aqui para negar o mundo material. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos criar um mundo melhor. Nós precisamos criar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social, emocional, um mundo totalmente melhor, para que a gente possa realmente ter uma condição de vida. E quando isso acontecer, a gente começa a ter um estado melhor de consciência. Quanto mais consciência, quanto mais trabalho, quanto mais interiorização, quanto mais conscientização da minha essência, mais eu vou ter expansão da consciência. E quanto mais eu tiver expansão da consciência, mais eu consigo penetrar esses universos paralelos, essas dimensões que estão ligadas a nós. Porque o único meio de nós alcançarmos é através, né, da limpeza e depuração dos nossos pensamentos e das nossas energias. Isso quer dizer que é possível que a nossa humanidade atual possa, em outros estágios evolutivos, não só estar na quarta, mas também na quinta dimensão, viver na sexta dimensão, na sétima. Isso é possível, então? Os estudos, como a gente diz assim, na área da espiritualidade, nos apontam que nós somos 72 dimensões, né? Quer dizer, a ciência fala em 11, né? Mas os estudos realmente, né, que não tem ainda comprovação científica em relação a isso, mas a gente sabe, através da experimentação, digamos assim, né, chega a 72 dimensões ligadas à dimensão humana. E realmente, assim, o que nós vimos hoje? Quase todas as religiões falam em transformação do planeta Terra. Quase todas as religiões falam que haverá uma mudança do planeta Terra. Era de Aquário. Então, mas de que maneira haverá essa mudança? Né? Não haverá grandes cataclismas, né, grande sofrimento, não. É através de dentro para fora.
Porque veja bem, quando nós conseguirmos entender, quando nós conseguirmos vibrar no sentido maior, quando a gente conseguir entender a nossa essência realmente, quando o ser humano conseguir entender e ver que ele é um ser espiritual a trabalho da Terra, né, que tudo que ele tem aqui é um empréstimo, até o corpo que ele está se manifestando, então a gente vai começar a entender melhor o sofrimento do outro. Então as questões sociais começam a ter um direcionamento diferente. Haverá mais empatia, mais preocupação. Não teríamos a guerra da Ucrânia. Não teríamos a guerra da Ucrânia, né? Porque ali é uma disputa de poder, né? Não teríamos mais a guerra da Ucrânia. Ao custo de milhares de vidas que já Sim, com certeza. E de famílias destroçadas. E criando realmente naqueles que estão organizando isso um comprometimento de resgate, né, de reestruturação do desequilíbrio que está causando em futuras reencarnações, não tem a menor dúvida disso. Ou seja, o Vladimir Putin vai pagar um preço alto por isso. Mas o presidente também da Ucrânia também, porque os dois bicudos não se beijam, né? Ele também podia fazer um pouco, né? Tá certo que a gente sabe realmente que a supremacia também tem que ser respeitada, mas essa intransigência também foi dos dois lados, né? Então, assim, cada um, do seu modo, né, tem responsabilidade sobre a dor que estão causando ao povo. Né? Cada uma dessas dores? Cada uma dessas dores. Porque se eles tiverem que experimentar todas essas dores, vão ter que encarnar muitas vezes. Não, mas essas dores que a gente diz, aí entra novamente a questão da lei de amor. Porque a gente sempre falava assim, não existe o determinismo na lei universal. Né? Quando nós adentramos a quântica, a gente vê que não existe o determinismo. É aquela coisa assim, eu te dei um tapa, eu vou receber um tapa. Se nós olharmos isso, não existe justiça, nem de um lado nem do outro. Então o que existe é a oportunidade de todo mal, todo sofrimento que eu causei para alguém, eu posso depois ressarcir com todo o bem que eu puder fazer. Eu posso em futuras reencarnações colocar minha vida em um holocausto a favor da humanidade, na área da ciência, na área da saúde, enfim, alguma coisa que possa amenizar o sofrimento que eu causei. Então todo o estrago que o Vladimir Putin, vou pegar ele em particular, está causando, em uma única reencarnação ele pode zerar essa conta? Em várias, né? mas sempre nesse processo. Mas também pode não, porque a gente tem que entender que existe o livre-arbítrio. Né? Nós temos que entender que o ser espiritual, tanto na Terra quanto ele de volta ao mundo espiritual, não existe imposição, existe direcionamento na lei. Ele tem o livre-arbítrio, ele pode realmente, a mesma coisa nós aqui agora, né? Se a gente sabe realmente que determinada coisa faz mal para nós e a gente teima em fazer isso, né? O que aconteceu? Eu fiz a minha escolha. Não seria mais fácil nós chegássemos nesse plano já com as informações daquilo que precisa ser trabalhado, para nós não ficar dando muro em ponta de faca e repetindo a própria história? Mas o pior é que nós trazemos essas informações. De que maneira nós trazemos? Porque toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, ela não está em lugar nenhum, ela faz parte do nosso inconsciente. Todas as experiências do ser, toda a vivência, tudo que eu estou vivenciando hoje, tudo que eu estou aprendendo no dia de hoje está enriquecendo o meu psiquismo, mas também tudo que eu vivi também está comigo. Então as experiências do ser espiritual, elas não estão em lugar nenhum, elas estão dentro de cada um de nós, fazendo parte do nosso inconsciente, do nosso psiquismo de profundidade. Quando nós reencarnamos, esses núcleos em potenciação, que não estão trabalhados, que precisam de trabalho, eles vêm para a periferia. São aquelas tendências negativas que nós trazemos dentro de nós, é como se fosse uma carta lembrando nós. Pô, cara, tu é muito brigão, tu é isso, aquilo, fazendo que a gente possa mudar melhor o nosso comportamento. Então, assim, o nosso psiquismo, a nossa energia, ela está sempre mostrando o que precisa ser feito quando não há o equilíbrio. Quando há o equilíbrio, ela é recolhida para o nosso interior, existe um estado de serenidade, que não nos perturba em nada, porque não tem nada para perturbar, porque ela já está no estado de sintonia e de equilíbrio. Quando nós estamos em desequilíbrio, o desequilíbrio é evidente. Então, assim, é dessa maneira que nós somos lembrados naturalmente. E como a lei de Deus é a lei de amor, nós não somos jogados ao acaso, digamos assim. Nós temos essas ligações que nós falamos. E nós nascemos no lugar certo, com as pessoas certas, com as condições certas, para nós darmos continuidade à nossa evolução. Mas o traficante que sabe, ele tem noção do estrago que ele está fazendo para a humanidade à medida que ele comercializa aquele produto. O indivíduo que literalmente está roubando milhares de pessoas através da corrupção, que tem essa consciência. Se ele soubesse que nada termina, assim como também não é esta a única experiência, de que há um plantio e colheita,
Não seria mais fácil de ele buscar outros caminhos? É bem provável. E por que ele não sabe disso e ele precisa passar por toda esse estágio de peregrinação por situações tão complexas e difíceis? Não, é bem provável que tem o livre-arbítrio, né? É bem provável realmente que ele poderia seguir um caminho melhor. Mas veja bem, o que nós falamos? Ele não nasceu traficante, ele não nasceu corrupto. É um espírito que vem para fazer o seu trabalho, para fazer a sua caminhada espiritual, trazendo já essas tendências negativas com ele. Então, assim, essa sintonia que tem com essas energias já é uma tendência que ele traz com ele. Porém, se olhar na maioria das vezes, ele tem oportunidades à volta dele que podia mudar de caminho. Nós temos histórias de pessoas que nascem na periferia, que nascem no meio da criminalidade e nem por isso se tornam criminosos. Né? Então, assim, por quê? Porque tem realmente toda pessoa que faz alguma coisa errada, todos nós sabemos quando nós não estamos fazendo algo. Agora depende de nós aceitar, né, aquilo que vem de dentro ou aquilo que as pessoas estão à nossa volta tentando mostrar. O traficante, o corrupto, ele sabe, porque ele vê o mundo à volta dele. Ele não está restrito a só o seu mundo de ação. Ele tem relacionamento com o mundo que está à volta dele. Então ele sabe que ele está prejudicando uma família, ele sabe que está levando o desespero. Então depende dele realmente querer fazer alguma coisa ou outra. Então nós temos sempre, né, os avisos necessários. Muito bem. Recebemos então no nosso podcast de hoje o Gerson Luiz da Silva, espiritualista que trata sobre física quântica e hoje também trouxe aqui essa visão do mundo espiritual e inclusive a contribuição que produz para os avanços da ciência e tecnologia no nosso mundo atual. Obrigado, Gerson. Eu que agradeço. Considerações finais? Olha, apenas aquilo que a gente sempre coloca, né? Vamos procurar, né, viver o hoje, viver o agora, trabalhar muito essa questão que a gente tem da culpa, dos pensamentos negativos, porque se existe sofrimento, se existe dor, é porque a gente armazena isso, porque a gente dá ouvidos para isso. A gente realmente alimenta muito mais o sofrimento do que a solução dos problemas. Toda religião é caminho que nos leva a Deus. Não existe uma religião certa. A religião certa, que eu sempre digo, é aquela que nos faz bem. Né? Que nos faz bem, que nos modifica e que nos faz pessoas melhores. Então, se nós adentramos uma religião, uma filosofia, um estudo, temos que entender que não basta estudar, é preciso praticar. E a prática exige acima de tudo, né, o reconhecimento de que nós temos que trabalhar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Saber e reconhecer quando nós estamos errados, saber pedir perdão, saber desculpar, isso é primordial para a gente ter paz e felicidade. Muito bem, agradecemos a participação do Gerson Luiz da Silva. Nosso podcast volta na semana que vem. Tenha uma ótima semana. Um abraço, até mais.